Amigo, isso aí ele está admitindo no íntimo dele de que a solução para o futuro do país é o socialismo. Né? E isso não é nenhuma coisa, ó, Não, ao não, porque contrário. o socialismo é o seguinte, o socialismo ele nada mais é, o socialismo ele não é o reino da testemunha de Jeová, o socialismo não é o reino dos céus, é apenas um passo a mais na evolução da espécie humana, só isso. Comunismo é inevitável, amigo liberal, tá? O comunismo é inevitável. O capitalismo há de colapsar, tá? Moendo a gente, mas há de colapsar. Eu acho que é Né? uma. Isso é coisa pra caralho. Não, isso. eu tenho a percepção que acho que vai por um outro caminho, que é pensar que essa construção é um direcionamento para um novo mundo, com um processo de inversão de prioridades sobre o que é uma prioridade, sabe? Porque Bom, aí nesse sentido eu sou socialista também. porque Mas tá rapaz, se descobrindo. Porque eu acho que assim, Igor comunista, Igor camarada, é isso? Igor 3K? Camarada? por vai exemplo, ver, né, você para vai pensar, chegar por lá. exemplo, na questão Humberto Ai, cara, é só pisar mais um ANCAP aí no Flow, que esse negócio desmorona. Tomara que a gente consiga. Não tô dizendo que o Igor vai ser comunista, mas tomara que a gente consiga colocar alguma coisinha aí, tá ligado? A gente não, eles aí, né? Matos, veja o que o nosso André falou aqui, viu? Antes de você twittar, Por meu querido exemplo, amigo Humberto Matos. a gente pensar, por exemplo, né, como é que foi desenvolvidas as revoluções socialistas nesses locais em que a gente tem um setor da burguesia que eu não diria nem que eles foram incapazes, mas eu acho que eles só mantiveram a lógica de como aqueles países estavam inseridos dentro da dinâmica geopolítica global, que no caso da China era ser um país de terceiro mundo e que, portanto, servia aos interesses econômicos e mercantis da Inglaterra, sobretudo, e como é o próprio caso da Rússia, que entre fevereiro e outubro de 17 vai ter a governança do Kerensky e que vai manter a Rússia dentro da Primeira Guerra Mundial, que era a grande pauta que os bolcheviques eram contrários, e que vai fazer essa mobilização. Então, no caso, eu acho que existe uma necessidade de revisitação desses processos para entender que as burguesias nacionais, né, desses países do chamado terceiro mundo, são burguesias que estão inseridas dentro da dinâmica do sistema capitalista global. E para elas o sistema funciona muito bem daquela forma específica. Como é, por exemplo, o próprio processo de... para dar um exemplo no caso do Brasil, né, o próprio exemplo desenvolvimentista do Getúlio Vargas é um processo, né? A Revolução de 1930, ela é um processo que é assumido por determinados setores da burguesia brasileira, porque o Brasil era um dos locais em que existia uma expectativa de se ter uma revolução aos moldes do que se aconteceu na União Soviética naquele período. Caralho, como é bom ver gente inteligente falar, né, cara? Tanto que o governador de Minas, em 30, acho que era Antônio de Andrada, vira e fala: façamos a revolução antes que o povo a faça. Porque existe essa compreensão que a dinâmica dos mercados mundiais está se alterando e as burguesias precisam se adaptar a essas realidades para que elas possam continuar inseridas dentro desse ciclo, né? Dessas classes. As grandes revoluções as grandes revoluções feitas pela burguesia é só pra manter a burguesia no lugar que eles estão. É basicamente isso que eu tô entendendo, velho. Dialogando o tempo todo nessa perspectiva. Por isso que os processos do terceiro mundo, das revoluções, foram todos processos de guerra. Todos processos de revolução popular. E com violência. Revolução não se faz sem violência, velho. Imagina no Vietnã, que tava todo mundo submetido a trabalho escravo. O que um escravo vai fazer com seu senhor? Quando ele tiver a oportunidade de se rebelar e pegar em armas? Me fala. Tá ligado? E, mano, quem é burguês, velho, quem é burguês não quer sair, não, cara. Ele não vai sentir pena de pobre, não. Tipo assim, não, vamos mudar a lógica do mercado. Vamos pra, enfim, porque a maioria da população tá sofrendo, tá passando fome. Não, cara, eles não vão mexer num sistema que tá ok pra eles, tá ligado? Né? E de mesmo... Guerra tiro, né? Guerra tiro. Tipo, a gente precisa, às vezes, lembrar que esse processo não foi um processo que chegou o Lenin lá e falou: molecada, bora, tá? Não é isso. Porque é um processo que enfrenta várias questões, enfrenta vários problemas. E no caso, acho que com exceção da Rússia, que vive era uma certa particularidade ali no circuito europeu,
China, Vietnã, Coreia, Cuba, tudo isso são, ao mesmo tempo, também processos de revolução nacional. De você realmente criar ali um processo de libertação e de independência, né? Uma luta anticolonial. Por isso que, no caso... Cara, quem que é contra? Cara, tem moleque da minha família, cara. Tem gente que é contra a Revolução Cubana. Como que você pode ser contra de um país querer ser soberano, filha da puta? E você me dizer que não quer que o MST roube sua casa. Mas você, tudo bem pra você se um país, os Estados Unidos invadem um país. E tu tá com medo do MST, meu parceiro. Tá com medo do MST, cara, não dá pra entender isso, velho. caso do Brasil, por exemplo, que se posiciona dentro dessa dinâmica terceiro-mundista, porque é esse lugar que ele ocupa, né? Lugar de exportador de bens de baixo valor agregado, porque é isso que a elite econômica brasileira, né? As oligarquias brasileiras estão legadas a fazer, né? Dentro desse sistema mundo, é o que eles vão preservar. Então, eu tenho muito problema e muita desconfiança em depositar nesses grupos esse papel. Porque eu acho que eles não vão cumprir esse papel, porque eles não têm interesse em cumprir esse papel. Faz sentido. Porque não cabe a eles fazer isso. Mas deixa eu te perguntar, você estava comentando sobre as revoluções, guerra, tiro, caralho. Suponho que não é isso que você está propondo numa eventual revolução aqui no Brasil. Dá para fazer isso de forma intelectual apenas? O que a história evidencia pra gente é que como a gente está falando de classes que são antagônicas, a vontade popular, que é aquilo que os comunistas defendem que seja construído, enfrenta a resistência. Da mesma forma como enfrentou a resistência na Revolução Francesa. Da mesma forma como se enfrentou a resistência no processo da Comuna de Paris. Como é que estamos em 2023? Então, mas ainda assim, esse processo de resistência, ele ainda existe. Veja, por exemplo, o que foi o caso da própria Bolívia. Vamos falar da Bolívia de 2019, que você tem a eleição do MAS, que era o partido ali do Evo Morales, de uma linha do progressismo, né, uma centro-esquerda, que não é uma proposta revolucionária, que não é uma proposta de ruptura com a ordem institucional. O Evo Morales toma um golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos, porque ele ia nacionalizar as minas de lítio. Porque ele ia colocar esse Estado participativo nessas negociações. E toma golpe de Estado. Veja o caso do Brasil, 2016. Pô, a Dilma nesse processo, ela não... Caralho, ele ia falar do golpe da Dilma. Eu quero ver o que é que o Igor... Caralho, isso tá muito bom. Quero ver o que é que o Igor vai ter pra falar sobre o impeachment da Dilma, velho. Não era, né, durante a governança dela, nenhuma comunista, nem nada disso. Nunca se propôs a isso. Toma golpe de Estado. Pensa quando você fala eu falo 11 de setembro, o que você lembra? 11 de setembro? Torre Gêmeas. Pois é. Em 1973, os Estados Unidos, junto com Pinochet, explodem o Congresso chileno para tirar o Allende de lá. E o Allende... É um país desgraçado, cara. Cara, minha amiga é norte-americana, ela nasceu lá, tá ligado? E aí ela vê minhas postagens na internet e ela fala... Aí ela me mandou, olha, Fernando, a China tava espionando o meu país com um balão meteorológico, eles estavam espionando. Eu falei, cara, é sério, a China tá espionando... Ah, tu tá dizendo que é fake news? Aí eu falei, não, pode ser, ele pode estar espionando sim, cara, é um país, tem seus interesses e, porra, pode ser que a China tá espionando ou não, foda-se, não tenho uma opinião formada pra isso, porque eu não fui atrás de saber. Mas, se for, eu falei, se a China estiver espionando os Estados Unidos com esse balão meteorológico, tu fala isso e a cada espionagem que os Estados Unidos sofreu da China, e eu te falo 5 que os Estados Unidos fez em países variados. Tá? Pode escolher que eu tenho uma sem interferência dos Estados Unidos em países diferentes que eu consigo te dar como exemplo. Então, tá? Quando fazem com os outros é bom, né? Pimenta no cu dos outros é refresco. Allende, que foi um cara que você falou, até um gancho interessante, porque é o maior exemplo da tentativa de construção de socialismo pela via democrática. O Allende tinha o apoio do sindicato, dos trabalhadores, dos camponeses, de todo mundo. Só que aí você tem até um documentário muito bom sobre isso que chama A Batalha do Chile. Tá no canal da UJC, da União da Juventude Comunista, no YouTube. Só procurar lá, é dividido em 3 partes. E é um documentário fantástico, assim, porque ele fala de todo esse processo acompanhando o golpe. Como é o nome do coisa que eu vou assistir depois? O canal da UJC. Tem até um documentário muito bom sobre isso que chama A Batalha do Chile. Batalha do Chile. Se não for muito grande, eu vou reagir aqui, tá? Partes. E é um documentário fantástico, assim, porque ele fala de todo esse processo acompanhando o golpe. E aí,
Você tem um governo de caráter democrático popular, você tem falas do Allende defendendo abertamente o socialismo, você tem a participação de vários partidos nesse processo, e o Pinochet, com auxílio da maior máquina de terrorismo que existe, que é o governo dos Estados Unidos, Boa, caralho, deve ter muita gente puta no chat, cara. O Gustavo tá indo com gosto de gás, velho. vai lá, aplica um golpe de Estado, e é inclusive o laboratório neoliberal que transformou o Chile no que ele é hoje, que é um país que não existe previdência pública, que não existe saúde pública, e que Que era o que o Paulo Guedes queria pra cá, tá? Previdência fazer previdência com capitalização. Era a mesma coisa que aconteceu lá no Chile, ele queria trazer pra cá, tá? gerou, e aí de novo, Os maiores o acúmulo, índices de pobreza na terceira idade. de ter casos de idosos que se suicidam porque não tem como pagar para poder viver, porque a previdência não consegue cobrir. O laboratório neoliberal de Chicago Boys, que inclusive Paulo Guedes vai trabalhar lá. Eu vou só fazer um parênteses, porque eu não deveria estar rindo, é que a ironia histórica é muito forte. Eles têm um Banco Central independente, né? E o Banco Central conseguiu manter a taxa de juros muito baixa, controlar a inflação, e essa taxa de juros que remunera a previdência privada. Então hoje os caras são pobres, porque o Banco Central foi excelente em controlar a inflação e manter a meta bem baixinha. E é isso que a gente quer copiar. Entendeu? Interessante. Então todas essas Por perspectivas... sorte, Porra, chegamos lá. Igor camarada, tá liberado, já tá liberado já. Tá? Essa skin do Igor 3K. Igor 3K comunista, mano. Caralho, nenhum bolsonarista. Bolsonarista eu não sei, mas o Bolsonaro nunca mais senta numa cadeira do Flow, porque comunistas sentaram lá, tá? A bundinha do Gustavo, do Roncaglia e do Elias estiveram aí. Caralho, deve ter liberal tremendo no chat.